Boa noite a todos. Eu vou falar daqui de cima porque é melhor para a filmagem, tá? Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, né? É a nossa casa espírita, um ambiente que nos acolhe e nos ajuda no aperfeiçoamento moral através do conhecimento, da caridade. Não tem como falar de família, criança, sem nos entendermos como espíritos. Em se tratando de ensinamento à criança, eu perguntei para a nossa mentora Vilma sobre qual seria o tema que nós deveríamos desenvolver com as crianças que fosse mais importante e mais útil, né, dentro da evangelização. E ela respondeu-me o seguinte, que o tema mais importante e inicial é que somos espíritos. Ensine as crianças que elas são espíritos reencarnados num corpo material e que essa vida é transitória. Se eles entenderem esse processo, já crescem sabendo que tem que aproveitar todo o tempo para a sua evolução, para a sua transformação, para que um dia faça a viagem de volta com uma bagagem sustentada por boas obras. Nós somos espíritos. E quando a gente programa a nossa reencarnação, né, nós nos ligamos por laços de afeto e de compromisso aos nossos futuros pais. Aqueles espíritos que aceitaram do mundo maior o compromisso de nos ajudar, transferindo-nos informações, conceitos e uma educação para que nós possamos acertar mais na vida do que errar. Então, ser pai é um compromisso muito grande. Eu faço uma analogia, né, quando a gente pega um carro emprestado numa necessidade, a gente tem mais cuidado com o carro do outro do que o nosso, para não bater, para não riscar, não é? Uma coisa que é do outro requer mais cuidado do que as nossas. Lembramos que os espíritos que reencarnam no corpo do nosso filho é de Deus. Então nós estamos educando espíritos que são filhos de Deus, não são nossos. O que nós doamos aos nossos filhos é a vestimenta. Obrigado, querido. Nós doamos a eles a vestimenta, o uniforme, para que eles possam caminhar um período na Terra, dentro de um tempo programado, que também não é programado por nós, e crescer com isso. É muita responsabilidade ser pai, ser mãe, ser educador, porque nós temos que pegar um ser que tem uma quantidade de informações e evolução e ajudá-lo a ter mais do que isso. E como é que nós transferimos isso? A primeira maneira de transferir para os filhos é o exemplo. A espiritualidade nos ensina que desde a barriga, né, da convivência, até antes, né, porque o espírito já convive com a família da Terra, nós começamos a transferir informação. E quando a reencarnação, que nasce aqui, nós temos um período de 6 a 7 anos em que aquela condição infantil, o espírito absorve mais. A infantilidade é um período de férias para o espírito, onde ele está mais maleável, onde ele tem mais aceitação, ele está mais aberto a informações novas. E a maioria das pessoas não se dão conta disso e vão à casa espírita ou qualquer lugar religioso ou educacional e pensam, deixa eles brincarem, deixa eles fazerem, porque é muito novo. Quando eles forem grandes, eles decidem. Aí vai decidir por si ou com outros professores que talvez não sejam tão bons como os pais. E tendo consciência que o período infantil é o melhor período para a educação, nós temos que
dar-lhes todo exemplo possível de honestidade, de responsabilidade, de ética. O exemplo dos nossos horários, do tempo que nós utilizamos para as coisas boas, o exemplo da fé. Como é que nós vamos querer que um filho nosso seja uma pessoa que tem um entendimento da vida espiritual, religioso, se ele nunca nos viu orando em família? Como é que nós vamos querer que o nosso filho leia, se ele nunca viu os pais com um livro na mão? Como é que nós vamos querer que o nosso filho tenha paciência, se nunca viu os pais pacientes uns com o outro? Esses exemplos são fundamentais. Eu costumo dizer que hoje, graças a Deus, está melhor, mas no meu tempo, e eu tenho 49 anos, nós não éramos exatamente educados, nós éramos traumatizados. Ninguém dizia o que não podia fazer ou como fazer. A gente apanhava depois de ter feito, sem saber. Eu tenho pais maravilhosos, no sentido de afeto, pessoas muito simples, da roça, onde eu fui criado, não tinham essa destreza para dizer: meu filho, senta aqui, olha, isso não pode, aquilo não pode, isso não é bom. Eu nunca tive isso. Mas eu aprendi, quando errei, eu descobri que não podia. Isso gera alguns traumas na gente, que a gente vai repetindo para frente. Eu me lembro que quando a Xuxa pediu uma lei, né, a lei da palmada, que não podia nem dar palmada na criança, foi uma revolução, uma guerra. Onde já se viu nunca poder tocar numa criança, nunca poder ter firmeza? Porque bater nunca resolveu. Porque você tem um limite da palmada, depende do teu grau de irritação. Porque a gente só vai para a palmada quando está irritado, não é mais quando está amando, não é mais um limite. A gente está com raiva, que a gente não assume. Eu não dou mais conta, eu não controlo, vou pegar o chinelo. E a gente acha que isso ainda funcionou no tempo dos meus avós, funcionou dos avós, dos meus pais, mas vejam a agressividade que fica no ar, e às vezes explode, e a gente não sabe de onde veio. As agressões do lar, um marido abusivo, uma esposa agressiva, da onde que ele aprendeu isso? Isso vai sendo passado. Nós temos que ter firmeza, porque uma coisa que acontece, que eu vejo muito, senta aqui com a mamãe e com o papai. A mamãe é sua amiga. A mamãe não é sua amiga, a mamãe é sua mãe. E tem regras de ser mãe. Eu não posso dar tudo. Eu não posso permitir, porque o amigo pode tudo. O amigo não tem obrigação de cobrar. Amigo não. Então, assim, a gente vai criando uns papéis de liberdade. Conversar é o melhor caminho sempre, mas desde o início. Se a gente pegar uma criança mais adulta para conversar, ela não está habituada a isso. Ela quer escapar. Aí as pessoas vão assim: no meu tempo ninguém usava celular. Pensem, imagina uma criança hoje que ela não tem acesso a nenhuma tecnologia. Como é que ela vai chegar na escola? Um ser de outro planeta, né? Um índio. Uma pessoa que nunca... Ela vai sofrer bullying. Então não é ter ou não ter, é ter o controle de cada coisa. É ter limites, horários. Né? A gente está conduzindo um ser que é maior que nós, numa grande maioria, muito mais inteligente, desenvolvido. Ou seja, pega uma pessoa que tem muita força e treina ela para usar essa força com delicadeza. É isso que nós fazemos com os nossos filhos. Um ser que é muito mais adiantado que nós em tecnologia, basta dar um celular na mão deles que a gente passa vergonha, né? Eles resolvem para a gente uma facilidade. A gente vê pequenininho, controle da televisão já sabendo, o dedinho, né, na tela. Quem ensinou? Porque eles já usam isso. Então não é tirar, é entender o que pode, o que não pode. Tem uma frase de um espírita que diz assim, que há mais pais no umbral, em regiões de sofrimento, por terem negligenciado a educação, do que filhos por não terem aceito. Nós somos responsáveis. Não é só pela alimentação, pela vestimenta, mas porque essa pessoa vai ser adiante. E a base é exemplo.
é o que nós vivemos. O Shakespeare tem uma frase assim, naquela mensagem, um dia você aprende, a frase diz assim: há mais dos nossos pais em nós do que supomos. Vocês percebem que a gente vai ficando mais maduro, vai repetindo comportamento que a gente não gostava nos pais? A gente vai copiando, porque está sedimentado em nós. A gente vai repetindo. Por quê? Porque está gravado dentro de nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje, no nossa vivência, no nosso comportamento, é o que nós estamos automaticamente implantando dentro daquele espírito que está na condição de nosso filho, na condição de filho. E isso vai ficar muito gravado dentro dele. A gente lembra coisas da infância, momentos marcantes. E quando alguém vai para uma terapia, quem foi para um psicólogo, qualquer tipo de terapia em que visite o passado, a gente tem marcas tão profundas, porque a firmeza é necessária na educação, mas a dureza não. São coisas diferentes. Tem pessoa que é dura, é não e não. A minha mãe conta, com o meu avô, se ele estivesse conversando e alguém atravessasse a sala, podia esperar quando a visita fosse embora e apanhar, e muito. Não era uma repreensão, era um espancamento. Quando meu avô sempre foi um homem muito agressivo, com os filhos, com a família. A criação dele deve ter sido da mesma maneira, Quando meu avô desencarnou, não tinha um filho chorando. Eles são ainda traumatizados. Ninguém pediu uma carta psicografada dele. No entanto, a mãe, a minha avó, são 8 filhos, é uma briga, todo mundo quer a carta dela. Porque foi o que eles puderam absorver. Meu avô era ruim? Não é pessoa ruim, mas ele não tinha uma aptidão paternal. Ele entendia aquela mensagem do Evangelho. Aqui eu mando e obedece quem tem juízo, vírgula, e sou detestado. Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essas coisas não funcionam mais. Nós somos, se os espíritos são todos da mesma idade, vamos pensar, tem uma consciência adulta, ele está gravando na infância, você está registrando. Agora ele não consegue ter uma devolutiva à altura, mas na vida adulta, ele vai buscar aquele aprendizado ruim ou bom e vai jogar para frente. Quando nós reencarnamos, os primeiros anos, a reencarnação, ela se efetiva aos 6 para 7 anos. Até então, o espírito está se ligando ao corpo gradativamente. Quando ele completa os 7, 8 anos, 6, depende da evolução do espírito, ele soma tudo que nós ensinamos na infância, mais o que ele tinha na vida passada dele, e vai formar a adolescência. Aí a gente diz assim: nossa, mas ele modificou demais. Era tão calmo, virou uma pessoa difícil. Por quê? Ele já era difícil na outra vida. E se os 7 anos de educação e amor que nós demos não sobrepôs aquela situação de trás, a soma vai dar ainda negativa. Olha o tamanho da responsabilidade. Você tem que cuidar de alguém que você não sabe quem é. Você ama, mas você não tem um livro do Pedro Bonilha. É um livro antigo, foi um seminário da editora Didier. Chama-se Quem é Seu Filho? A gente não sabe quem são. Quem é esse espírito? A gente brinca, a Mariana está aqui, a Mariana pretende ser mãe em breve, e nós estávamos conversando, quem é o espírito que vai vir? Quem é essa pessoa tão amada que vai assumir um corpo físico, sendo a pessoa mais importante da vida de um casal e dos afins? Não sabemos, mas já é amado. Ou seja, é alguém que já está na sintonia, já está ali, já é ligado ao nosso coração. A gente já espera isso com muito amor, com muito carinho, mas nós temos ali uma grande responsabilidade de guiar. Nós temos que levar as nossas crianças para o centro espírita. Faz barulho, graças a Deus. As crianças que não fazem barulho estão doentes. Tem alguma coisa errada nelas.
É claro que não precisa ser o barulho aqui dentro, mas já na escolinha, ela tem que ter uma noção de uma fé em Deus. Ela pode não ser espírita depois, mas ela sabe que existe Deus. Ela sabe os conceitos da caridade, os conceitos da responsabilidade que cabem em cada idade. Cada idade tem a sua responsabilidade compatível. Vamos brincar, vamos guardar os brinquedos. Cresceu, nós vamos arrumar o seu quarto, nós vamos lavar o seu prato, cada coisa no seu tempo. E no passado a gente, embora não fosse tão, não era tão conversado com a gente as coisas, mas as obrigações eram dadas. Eu me lembro, minha irmã é pequena, tem 1,5 m, com 7 anos devia ter meio metro, né? Metade, um pouco menos. A minha mãe botava uma cadeira, nós morávamos no sítio, na roça, minha mãe trabalhava na roça, ficávamos com os avós, depois crescemos um pouquinho, eu com uns 8, eu com 10, ela 7, que é 3 diferenças, nós íamos na roça com ela, porque não tinha mais, a minha avó não aguentava mais a gente, que era um terror, né? Então era melhor levar junto. Mas 4 horas a gente vinha para casa, a minha irmã botava uma cadeira para lavar as louças, né, e era num giral com a bacia em cima, que muitos nem sonham o que é isso. E a minha função com 10 anos era acender o fogo do fogão a lenha. Nós tínhamos responsabilidades. Mas pensa numa menina organizada dentro da casa dela, é minha irmã. As coisas dela são organizadas, a limpeza, a higiene. É muito grande dela, porque ela recebeu isso. Eu nunca precisei. Eu comecei a trabalhar remunerado aos 12 anos. Eu nunca precisei que os meus pais me chamassem para levantar de manhã. Porque nós somos ensinados a necessidade da nossa participação na família. Nós somos chamados a isso, nós entendemos isso. Então, se tem uma coisa que nós nunca demos trabalho para os pais, foi a questão do trabalho. Porque tudo que eu me lembro do meu pai, ele trabalhando. Trabalhando. E trabalhou até os 73, quando ele teve AVC, e agora ele está de férias. Mas até o ano passado ele trabalhava. Ele teve AVC voltando do trabalho. Do trabalho que ele faz no campo ainda. Então, a questão do trabalho nos foi repassada muito bem. Então, somos pessoas que trabalhamos muito. E que isso é natural para nós, porque nós entendemos a importância disso. A questão religiosa, a mesma coisa. Ai de nós, se não fôssemos numa missa, no domingo, era fatal que tinha que ir. Fizemos o catecismo, fizemos primeira comunhão, batismo, crisma, tudo que tinha dentro da religião que a minha mãe ia, nós fizemos. Eu só saí do catolicismo, mas o catolicismo não sai totalmente da gente, né? Porque o respeito fica. Quando a mediunidade veio, e a igreja não tinha como acolher isso. Não teve. Então, aí eu tive que estudar isso na doutrina. Mas minha mãe acompanhou. Meu pai acompanhou. Eles foram comigo. Então, essa base familiar é importante. Nós estamos repetindo uma grande parte do que os nossos pais nos transmitiram. E muitas vezes inconsciente. Muitas vezes sem perceber, sem saber isso. Né? Dentro de nós está tudo preso. Então, quando a gente vem para a doutrina, vamos falar da doutrina espírita, né, que a gente vai para a evangelização, nós não estamos enfiando doutrina na cabeça da criança. Nós estamos mostrando para ela um mundo livre, um mundo de amor, justiça e caridade. É isso que nós temos que ensinar para a criança. E que ele é um espírito. Nós somos espíritos, né? E que estamos em trânsito aqui. Você quer tirar o sofrimento do seu filho, o sofrimento do luto, de quando você foi embora, ensina ele que ninguém morre. Ensine ele que nós somos imortais e que a nossa separação é momentânea, a gente volta a se ver. Eu tenho experiência do meu sobrinho, quando ele tinha 13 anos, 14 anos, quando o pai dele se separou da mãe, ele ficou muito deprimido e nós demos a ele uma cachorrinha para entreter ele ali. Ele a pegou na cachorra, óbvio. Mas a cachorra também tem tempo previsto.
E ela desenvolveu parvovirose, e a veterinária disse que tinha que sacrificar, tinha que fazer eutanásia, porque ela ia morrer gritando, era um sofrimento muito grande. Falei, agora como é que vai falar isso para esse menino, né? Como é que eu vou dar a notícia da cachorra para ele? Mas ele cresceu dentro do centro espírita. Bom, não tinha outro lugar para ele ir também, né? Todo mundo ia, e ele foi para o centro espírita conosco. Ele cresceu ali nesse ambiente. E eu disse para ele, ó, já 14 anos já entende, né? Mas a gente entender com a cabeça é uma coisa, entender com o coração é outra. O afeto destoa. E eu falei, Bruno, nós temos que conversar um negócio. A cachorra tinha um nome lindo, Marmota. Ela era terrível. A marmota está doente, a veterinária veio e não tem o que fazer. O melhor para ela, para que ela não sofra, é fazer a eutanásia. Ela vai tomar uma injeção, vai dormir e vai ficar no mundo espiritual, indolor. Fui lá com ele, deixei ele lá. Pensei, ele vai chorar, vai ser um terrorismo isso aqui. Eu nem fiquei perto. 3 minutos ele voltou e disse para mim, tio, está tudo certo. Ela só vai continuar do outro lado. Eu fiquei tão feliz que ele entendeu a continuidade da vida. Claro que ele sentiu ali. E eu entendi ali que tudo aquilo que nós experienciamos juntos, né, tentamos passar, funcionou. Porque ele entende isso. E ele não tem problema com a morte. Ele não tem problema com a desencarnação. Para ele é muito natural. Porque é natural, é parte de nós. Porque ele conseguiu transferir isso para ele de alguma maneira. Eu tinha muito cuidado com isso. Eu tinha muito cuidado com o Eu Te Amo. Eu nunca ouvi... Eu fui ouvir Eu Te Amo quando eu casei. Não, ouvi antes, não tinha casado, né? Mas dele. Mas eu não lembro do meu pai falar Eu Te Amo. Eu não lembro. E nem minha mãe. No entanto, me amam, que são apaixonados por mim, né? E eu por eles. Mas não era hábito. O meu sobrinho, eu fiz questão do Eu Te Amo. Ele tem 1,85 m, uns 90 quilos, e senta no meu colo. E manda mensagem quase todo dia dizendo que me ama. Então, falar que ama para ele não é uma vergonha. Mas é algo tão natural de expressar um sentimento de gratidão. Porque amar é mostrar gratidão. Então, isso foi embutido dele. Eu nunca forcei nada. Ele é médium, eu não forço. Nunca dei um treinamento para ele de psicografia, ele escreve. Nada. O dia que eclodir, ele quiser, ele vai ser assessorado. Mas eu dizer, olha, tem que ser isso, não. Estudou o que quis, porque ele é um espírito de evolução. E nós só tínhamos que conduzir. Quando o pai foi embora, eu assumi. Eu sou o pai dele, né? Desde os 6 anos de idade. Ele já era criado na minha casa, porque morava junto. Então sempre foi comigo. Desde o dia que eu soube da gravidez da minha irmã, que fui eu que levei ela para fazer o exame, eu já fiquei pai dele. Mas eu nunca deixei ele desacreditar do amor do pai, porque o pai ama, não convive tanto, mas ama. O respeito e a consideração com esse espírito que deve ter alguma ligação. Se não tinha antes, tem agora. Porque o respeito é fundamental. É importante que ele olhe para o pai dele com gratidão, porque nunca lhe fez mal. É uma questão de separar da mãe. Ele mora longe, não dá para conviver, mas isso não quer dizer que ele não ame o filho, né? Shakespeare também tem uma frase que diz assim: não é porque uma pessoa não ama do jeito que você quer que ama, isso não significa que ela não te ama com tudo aquilo que ela pode. Há pessoas que amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. A paternidade, a maternidade é o exercício de mostrar o amor. Porque o amor cuida, o amor educa, o amor direciona, o amor só faz ir para o bem. Então nós temos que trazer nossas crianças para o centro espírita, quem é espírita. Quem é católico leva para a igreja, para ele ter uma noção de vida eterna. Nós estamos aliviando eles do sofrimento, nós estamos dando a oportunidade de conhecer, de se fortalecer, e que tudo que faz agora está preparando a próxima vida já. Então, isso é muito importante. O evangelizador, ele tem um papel fundamental na casa espírita, e quase ninguém quer. Não é? Para pegar um evangelizador que queira ficar, é meio no laço. Porque é difícil. Tem que ter muito jeito. Porque o espiritismo não tem uma obrigação. Ele não tem
um credo para seguir, ele não tem um catecismo para seguir. Ele tem orientações de amor à luz de uma doutrina de imortalidade. Tem que ser com muito jeito, porque se você ensinar errado, ele vai chegar na escola, no meio dos alunos, colegas que não são espíritas, que não têm conhecimento, hoje lá em casa tinha um espírito. Vai ficar sozinho e vai sofrer bullying. Então o evangelizador tem que ensinar que ele é um espírito, mas que isso é algo natural e que não é um fantasma, né? Porque para quem não é espírita, espírito é fantasma. Percebe a dificuldade? Você dizer para uma pessoa que ela é um espírito, mas que espírito é uma essência, é uma centelha divina e não um fantasma que aparece para assustar os outros. Porque para criança é isso. Então tem que ter um cuidado generoso, amoroso de atender essas pessoas que estão temporariamente num corpo infantil, mas com uma consciência adulta, que vai eclodindo a cada dia. Nós somos treinadores, educadores de filhos que são de Deus e que nós vamos devolver para eles, mesmo depois de nós. Um dia volta para essa consciência cósmica. E aí? Com que base nós demos para eles? Então, ter filhos é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade enorme. E nós temos que saber que não são nossos, mas estão dentro do nosso coração e viverão ali para sempre. Mas o seu efeito de vida, as suas ações são para o mundo e para si mesmo. Não é só ter um filho. A pessoa, tem gente que tem mãe, né, que a gente vê dar os filhos embora. Nós não podemos julgar. Não sabemos se tem alguma psicose, se aquele espírito não é conhecido dela. E eu chamo de barriga de aluguel. O espírito vem por aquela mãe, que eu acho ela uma corajosa, para chegar na família que ele é ligado. Então, jamais uma condenação. Nossa, como é que abandona? Só veio através dela. E não pense que, mesmo assim, não é difícil para ela, em algum momento, ter que direcioná-lo. As pessoas que se perdem nas drogas, mães, pais, e os filhos têm que ter tirado por proteção a eles. Sofre os filhos, sofre os pais, porque não consegue abandonar o vício. Uma amiga minha querida adotou 4 crianças. Era 10, 8, 6 e 3. Os irmãozinhos. Ela adotou os 4, que foi tirado da família por questões de droga e abandono. Ela teve que devolvê-los, porque eles choravam dia e noite, pedindo a mãe e o pai. Ela entrou em depressão, de ver aquele sofrimento e ter que devolvê-los, passar a guarda para a avó, o maior trabalho, porque é a família que eles conheciam. Então, olha quanto sofrimento. Eu vejo a nossa responsabilidade de ter saúde, de cuidar para não ter vícios, né? As pessoas, os pais, mães, tanto faz, que se alcoolizam na frente da criança, que brigam, que falam palavrão, que se agridem. A gente não pode esquecer que eles são assim, um carbono sobre um papel branco. Tudo que bate ali imprime para o resto da vida. Vocês acham que nós temos depressão hoje por causa de quê? Traumas que a gente nem registrou, não percebeu. A falta das pessoas, o vazio existencial. Porque quanto mais para trás, sempre houve amor, sempre houve muito amor, mas não havia tantos cuidados. Vocês imaginam que uma mãe com 10 filhos, acha que ela conseguia pegar no colo, vem cá, meu filho, a mãe está aqui? É muito difícil. Não dá tempo, porque ela está com um na barriga, um no colo, um no chão, e um trabalho para fazer. Imagina cozinhar para 10. A gente cozinha para 2, já fica louco. Hoje eu vou comer fora. Que isso cozinha para 1. Imagina que o tanto de comida, e produzir isso, e cuidar. Então não tinha muito isso, não dava tempo para fazer como a gente faz hoje. Então, são outros momentos, mas mesmo assim tinha muito amor, mas abria muito espaço. Eu tenho uma amiga que, ela tem 12 filhos, ela tem 96 anos, hoje ela tem Alzheimer, ela criou 12 filhos. Os 3 primeiros netos dela são bem mais velhos que os 3 últimos filhos.
A irmã mais velha amamentou as duas irmãs mais novas. Vocês acham que essa mulher teve... E ela é amada, hein? Ela é uma mãe amada, paparicada, cuidada, querida. Porque ela conseguiu fazer isso. Olha o exercício de ser mãe e pai. Então, o nosso compromisso com o espírito, com a criança, é muito maior do que a gente imagina. Não é questão só de amor, é questão de cuidado. Não tem pessoas que brigam, marido e mulher se batem e dizem assim, eu te bato, mas eu te amo. Mas bateu? Não justifica. Eu tenho ciúmes de você, por isso que eu brigo. Ciúme não é prova de amor, é prova de doença, de transtorno, de dependência emocional, de insegurança. Isso não é prova de... É claro que a gente fica cuidadoso quando alguém se aproxima, né? Dos nossos filhos, a gente tem ciúme. Quando meu sobrinho arrumou a primeira namorada, eu queria desencarnar. E abraça, e beija, e passeia, esqueceu, eu não existo mais. Depois eles voltam, já voltou. E trouxe ela junto. Graças a Deus, uma menina maravilhosa. Mas digo assim, eu tinha ciúmes. Falei, meu Deus, e agora? Não tem tempo para nós. Mas ele não pode ser doentio sem controle. Porque nós criamos filhos para o mundo. Saiu da barriga, perde para babá, perde para a professora, perde para os amigos, perde para a namoradinha, perde para a faculdade. Você só perdeu. No entanto, o afeto foi nutrido e o afeto não se rompe. Você perde convivência, tempo de convivência, mas estabelecer uma linha de afeto maior. Esse é o nosso compromisso. Preparar filhos de Deus para a felicidade. Hoje eu ouvi um texto, um jovem falando, todo mundo pensa assim, o meu filho é médico, meu filho é advogado, meu filho é engenheiro, meu filho é farmacêutico, meu filho é um bom profissional. E a gente não vê as pessoas dizer assim, meu filho é feliz, meu filho é honesto, meu filho é alegre. Vocês já perceberam que é muito pouco que vê isso? A função não é mais importante do que a felicidade, porque a felicidade é o que gera a paz e o comprometimento com o bem. Tem pessoas muito bem posicionadas na profissão, infelizes, porque fizeram para agradar os pais, para agradar alguém, ou só por dinheiro mesmo. Olha como é grande essa função da paternidade, da maternidade, da educação, a função do centro espírita, a função da religião, a função da sociedade. Hoje o mundo está mais perdido. O mundo não está mais perdido. O mundo está mais noticiado. Hoje o que acontece agora, no mundo você fica sabendo. Antigamente tinha um feminicídio, ninguém ficava sabendo. Não era noticiado. Então não é que ficou pior. Hoje é mais informado isso. Tinha muito disso. Muito mais, tinha alcoolismo, muito mais, violências domésticas, nem se fala. Quase todas as famílias era difícil. Quem é mais velho vai saber disso. Como a mulher não tinha voz. E naturalmente os filhos não tinham voz. E vai dizer que era melhor que hoje? A coisa era mais controlada, porque o medo também controla até um tempo. A educação do medo funciona até a pessoa entender que ela tem força, depois não. Mas a educação do amor, do acolhimento, funciona a vida inteira. É isso que a Casa Espírita faz. Prepara as crianças para entender-se como espírito e para transformar esse mundo num ambiente melhor, começando de dentro para fora. Onde a caridade é algo natural. A criança já olha, já faz. Não precisa forçar ela, tem que ajudar, tem que fazer. Não, é dela, ela já gosta. As crianças hoje já não têm tanto preconceito. Fala de cor para elas corrigem na hora. Elas não enxergam mais isso. São espíritos que têm outros focos. Nós viemos brigando pelo preconceito. Os mais novos não têm isso. Raramente eles não se preocupam com isso. Eles brincam, menino, menina, tanto faz. Nós é que ainda temos isso, né? Nós escolhemos cor, nós ainda estamos naquele tempo antigo. Eles são mais livres e cada vez melhor. Então nós adultos temos também que evoluir, nos adaptar para entendê-los. Porque senão eles não vão nos respeitar.
aquele método extremamente antigo não vai funcionar hoje. Aquelas regras só vão traumatizar. Eles vão obedecer, porque o medo faz isso, mas depois de um tempo, não vai mais. Então, assim, são espíritos sobre nossa responsabilidade, nutridos pelo nosso amor e uma cópia de tudo que nós damos para ele. Então, tragam para a evangelização, dê em bom exemplo, pensem que no que vão falar em casa, pensem no que vão reagir na sociedade, porque eles estão vendo, trate todo mundo com educação, porque eles estão vendo, porque em algum momento, se ele não for um espírito muito maior que você, ele vai repetir a mesma coisa. E não funciona aquela educação, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque antigamente era assim. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você não entende as coisas de mais velho. Não funciona mais. E nós vamos ficar a ver navios. Aí a gente diz, são vítimas da sociedade. Não são vítimas da sociedade. São vítimas de um sistema onde tem que trabalhar, essas crianças não têm lugar de ficar. Cresceu um pouquinho, ele se vira. Ele se vira, mas não tem idade. Então tem toda uma situação que pode ajudá-los. Pode sim. Nós reencarnamos para uma melhora. Mas nós temos uma coisa, só para encerrar, que já deu meu horário. Nós temos algumas coisas que influenciam na reencarnação. Aquilo que nós trazemos, a nossa genética, filhos de alcoólatras tendenciam ao alcoolismo, isso é científico. Filhos de pessoas que foram gerados num período de droga, lutam com a droga, a abstinência nasce científico, mas temos uma outra influência, que é a principal, influência do meio onde a criança cresce. Quem assiste o filme Central do Brasil, Cidade de Deus, eu só vi trechos, a gente vai ver os meninos lá, qual era o sonho daqueles meninos? Ser o chefe do tráfico. Não porque eram maus, mas porque é o que eles viram como melhor. O ambiente faz a pessoa. Por isso que nós temos, como espírita, construir um ambiente. Se é um professor, construa um ambiente de segurança com eles, íntima, de coragem, onde eles possam falar e expressar suas dores. Pergunte para o seu filho, está tudo bem? Como é que está a escola? Saiba como ele está. Olhe o celular dele para ver o que ele vê, porque o celular dele você não vai tirar. Se você não dá o teu, ele vai pegar do amigo em algum lugar. Ou ele vai ficar desligado do mundo. Mas veja o que ele está assistindo. Orienta o que ele está vendo, não é proibir. Proibir não vai resolver tudo, é limite. Saiba, conheça os amigos do seu filho. Na minha casa, eu chegava do centro, tinha 9 meninos deitados na sala. Há um ano atrás eles se reuniram, tinha 9 homens deitados na sala. Dava medo. Porque nós sempre trouxemos para perto. Eu conheço, eles me chamam de tio. Eu os conheço. Eu sei quem são. Eu sei onde meu sobrinho está. Nós sabemos. Isso foi importante para o crescimento dele. Ele não é santo, gente. Tá? Ele tem defeitos. É chatinho de vez em quando, ele está ouvindo. Tem limites. Folga alguns outros. Mas o coração é bom. Ele sabe voltar atrás e reconhecer. Então, o nosso ambiente, o nosso meio influencia. Pensem nisso com muito carinho, com muito amor. Parabéns às evangelizadoras. A casa que não tem isso vai morrer. Eu conheço várias casas que não tem criança, que não tem jovem, e fechou. Porque não tem frequentador. Não tem quem goste disso. Então, nós estamos aqui para um compromisso muito grande. E vocês fazem parte disso tudo. Muito obrigado, muita paz. E vamos continuar amando e vivendo, construindo para que eles sigam os nossos bons exemplos. Muita paz, muito obrigado.